quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Nós vamos ler o verso 1 ao verso 6. Gênesis capítulo 11, verso 1 ao verso 6, que diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche ao invés de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Esse texto aqui é muito conhecido sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel, ela foi construída por um povo. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, porque precisa ter um entendimento, tem muita gente que confunde que a Torre de Babel foi construída pela Babilônia, cujo nome Babel, há uma associação. As pessoas ficam imaginando quem é este povo, mas o próprio texto no capítulo 11, versículo 1, ele entrega quem é esse povo, se você for dando sequência, e ele diz o seguinte: que o povo que construiu essa Torre de Babel foram os descendentes de Noé. Olha só que interessante, Noé havia enfrentado uma pandemia naqueles dias. Preste atenção nesta palavra na sua casa para você entender o que eu estou ministrando hoje. Só que o nome da pandemia nos dias de Noé chamava-se dilúvio. O dilúvio veio e matou centenas de milhares de pessoas que não estavam crendo no dilúvio. E aqueles que entraram na arca, aqueles que entraram junto com Noé, que eram as suas noras, os seus filhos, os animais aos quais ele havia colocado dentro da arca, estavam protegidos, e essa proteção era uma proteção não da arca, mas era uma proteção divina, porque Deus instruiu Noé para construir a arca, para a construção da arca. Então o dilúvio veio, matou toda a humanidade, e aqueles que sobraram, na verdade, aqueles que foram poupados, aqueles que foram guardados junto com Noé, deram sequência ao plano de Deus, que era recomeçar a humanidade. Então, esse dilúvio, logo que acabou, logo que cessou, a arca, ela tocou terra firme. E quando Noé sai da arca, ele começa a dar sequência ao propósito de vida novamente. E qual é o propósito de vida? Ele começou a gerar filhos, enviou seus filhos também com a missão, e desse homem Noé surgiu uma descendência, e essa descendência começou a construir uma torre, porque eles tinham um propósito. Pastor, qual era a torre? Qual era o propósito da construção da Torre de Babel? O propósito da construção da Torre de Babel era que os homens gostariam de ficar mais próximo dos céus. Quem sabe aqui nós podemos ter um entendimento que eles achavam que quanto mais alto eles construíssem a Torre de Babel, mais próximos eles estariam de Deus. A intenção era boa. Você que está aí em casa comigo, e você que está aqui hoje acompanhando vocês da equipe, diga comigo assim: a intenção era boa. Queridos, a intenção da construção da Torre de Babel era boa. Agora a motivação era ruim. Diga comigo, a motivação era ruim. Queridos, existe uma diferença grande entre intenção e motivação. Muitas pessoas confundem intenção com motivação.
A intenção é a atitude, eles levantaram a torre, mas a motivação, só Deus estava sondando no coração daquele povo. E a grande realidade é que a Torre de Babel naqueles dias, ela simbolizava o poder que o homem estava formando em si próprio. Aquilo que o homem estava construindo mostrava a força da inteligência, da sabedoria, e mostrava a força da unidade, porque o próprio Deus diz no versículo 6, olha, se nós não impedirmos eles, eles alcançarão o objetivo. Ou seja, o que Deus está liberando aqui? A unidade funciona. A unidade é um poder. Existem alguns poderes da igreja que funcionam como uma garrucha. Alguns poderes funcionam como um 22, alguns poderes como um 38, alguns como uma pistola. Mas existe um poder dentro da igreja chamado unidade que funciona como um grande canhão, uma bazuca. Porque a unidade é um princípio, a unidade ela gera força. Agora preste atenção, a intenção da unidade é boa, mas a motivação em qual você está se unindo precisa ser vigiada. Eles se motivaram a unir-se por um propósito, e o propósito era ruim, construir uma torre. Por quê? Porque no seu coração eles queriam se igualar, se aproximar e falar para Deus o seguinte: olha o quanto nós chegamos, olha o quanto nós nos aproximamos. O homem tinha acabado, irmãos, presta atenção nisso, a humanidade acabara de ser varrida por orgulho, soberba, imoralidade, por poder, por status. Ela acabara de ser aniquilada. Logo em seguida, eles estão formando as novas famílias para dar sequência no propósito. E agora Deus olha para o coração do homem, e o homem está construindo uma torre. Qual a intenção do coração? Mais uma vez, se equiparar ao Altíssimo, se equiparar a Deus, levantar uma torre para mostrar o poder, para mostrar para Deus que é competente, para mostrar para Deus que há uma performance, sabe? E o que acontece? Eu não quero ser pretensioso aqui, irmãos, e nem dono da verdade, mas preste atenção no que eu quero liberar aqui para você. Nós estamos no século 21, e eu nunca vi na história da minha vida, eu sou já um homem que estou indo para a casa do meio século. Eu estou indo para a casa do meio século, e a cada década eu vejo a humanidade piorando. A humanidade cada vez mais avarenta, primeiro andar. A humanidade cada vez mais corrupta, segundo andar. A humanidade cada vez mais perversa, terceiro andar. A humanidade cada vez mais imoral, quarto andar. A humanidade cada vez mais mentirosa, quinto andar. A humanidade cada vez mais e mais e mais. Ou seja, eu vejo nas últimas décadas a humanidade construindo as suas torres de Babel. Elas não constroem nada em prol do plural. Tudo que o homem constrói no século 21 tem singularidade. Eu vou vencer, eu vou alcançar, eu vou mostrar que eu sou capaz, eu posso. Tem gente que usa até o versículo isolado de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Espera aí, leia o texto. Não fique preso a um contexto ou a um versículo isolado. A Torre de Babel tem isolado a sua mente. Você tem se tornado refém da sua fortaleza mental e dos seus sofismas, que são mentiras em que o mundo apregoa para você, e você vai formatando um modelo de pessoa. E aí você reúne um grupo de pessoas ambiciosas, pessoas imaturas, pessoas capciosas. E aí essas pessoas começam a comprar um material orgânico com você e começam a construir torres. E no século 21, Deus falou o seguinte: essa é a minha fala, queridos. Eu estou aqui anunciando como um profeta desses dias. Aí Deus vem no século 21 e diz o seguinte: eu vou precisar confundir esse povo, porque eles têm se unido em um propósito, mas o propósito e a motivação está errada. Não é para isso que eu os fiz, não é para isso que eu os criei, não é para isso que eu formei dentro do coração da igreja um projeto. E aí Deus vem na Torre de Babel, capítulo 11 aqui, e Ele traz uma confusão de línguas para que o povo pare de construir, para que a torre seja anulada. Sabe, irmãos, o que eu tenho visto, eu não sei se vocês têm percebido nos noticiários, os médicos não estão falando mais a mesma língua. Existem várias explicações, vários diagnósticos, existem vários posicionamentos. Os políticos, se você pegar desde uma Câmara de Vereadores e terminar lá no Palácio do Planalto, governadores não falam as mesmas línguas, vereadores não chegam num consenso, deputados não chegam num consenso, Senado não consegue dialogar com a Câmara.
presidente não consegue dialogar com o Senado não compreende a fala do presidente, nós estamos todo confuso. Tem igreja pregando prosperidade, quando na verdade deveríamos estar pregando arrependimento. São dias de João Batista, irmãos. Ou seja, o que é isso? Confusão. Há uma confusão de línguas. Deus tem nos colocado neste tempo para parar tudo, parar com as interpretações, parar com os achismos, parar, interromper a obra. Irmãos, a pergunta que eu faço é: será que a igreja estava construindo templos para Deus? Ou será que a igreja estava construindo monumentos para marcar a sua própria história? Será que Deus não colocou a mão em nosso peito e não está querendo corrigir a nossa motivação nesses dias? Porque a humanidade tem se tornado muito singular e Deus não trabalha no singular. Deus é um Deus de pluralidade. Quando Deus levou um único homem no singular para o Egito, que se chamava José, era para colocar José em um tempo de pluralidade. Deus tira José no singular da sua família, da terra de Canaã, coloca ele no Egito para abençoar o próprio povo hebreu, depois de muito tempo, que estava passando fome, que estava mendigando pão. Deus é um Deus de projetos plurais, sabe? Eu sempre comento que Deus tem riquezas reservadas para nós, que é diferente da frase de alguns: Deus tem riquezas reservadas para mim. Deus não tem nada para mim, Deus tem algo para nós. Quem crê assim? Você que está na sua casa, dá um glória a Deus, dá um tapa na televisão aí, dá um tapa no celular. Amém? Comenta aí no chat, querido, glória a Deus, aleluia. Manda um Chebias aí, querido. Não fica na cama agora pegando no sono, não cochila. Ei, não apaga a luz para assistir essa live. Ei, é culto, irmão, começa a incendiar o teu coração. Você precisa arder aí. Deus está querendo chacoalhar as nossas estruturas. Eu sou ousado a dizer porque Deus tem permitido que a igreja física, a igreja instituição, a igreja prédio feche as portas, porque Deus não quer um povo reunido sem propósito definido. Deus quer trazer a igreja para um novo curso, para uma nova mentalidade, para uma mentalidade que é o quê? Precisamos parar de construir os nossos próprios monumentos. Tem uma palavra, Samuca, que diz o seguinte: Davi estava doidão para construir um templo, um santuário para Deus. E aí o Jonathan, o Natan, empolgadão, o profeta Natan falou assim: olha, constrói, porque o que está no teu coração é de Deus. O profeta fala isso e sai. Quando o profeta chega próximo à saída, Deus fala para ele voltar. Volta e fala para Davi que eu não quero templo nenhum. E ele não vai construir, o templo não vai sair das mãos dele. Logo depois, quem constrói esse templo, que se torna algo construído para habitação daquilo que Deus havia estruturado no coração daquele povo, foi Salomão. Ou seja, eu aprendo algo com isso. Existem coisas que a igreja está fazendo que Deus não pediu para a igreja fazer. Existem coisas que Deus não pediu para mim. Existem coisas que Deus não pediu para você. Existem decisões e atitudes que nós tomamos, que nós nos posicionamos, ou que nós até usamos o nome de Deus. Olha, Deus colocou no meu coração isso. A pergunta é: será que Deus tem colocado em nosso coração tanta singularidade, irmãos? Será que Deus tem colocado no nosso coração tanta singularidade? A igreja tem vivido dias em que a realidade tem denunciado quem a igreja tem se tornado. A igreja ela não tem se tornado uma voz profética em muitas das vezes. A igreja não tem se tornado um cenário de refúgio em muitas das vezes. E por conta disso eu creio que Deus está derrubando nesses dias as nossas torres de Babel. Deus está tombando, irmãos, a nossa torre de Babel. Sabe por quê? Porque aquilo que nós construímos com as nossas mãos é como uma casa edificada sobre a areia. Vai passar, não vai aguentar, vai ruir.
As coisas não vão se suportar quando nós levantamos uma torre de Babel. Eu quero convidar você aí, para que no mundo do Espírito comece a preparar uma marreta. E com essa marreta no mundo do Espírito, você derruba a torre de Babel, para Deus construir junto com você um altar hoje no teu coração. Sabe, o povo estava unido, o povo estava preparado para construir aquela torre, para chegar aos céus e para entregar a Deus uma fala de orgulho, quem sabe. Olha, Deus, o quanto nós fizemos para estar próximo de você. Olha, Deus, o quanto nós conseguimos nos esforçar para estar perto de você. Só que olhe para mim e preste atenção em algo que eu quero ensinar para você. Talvez nós estamos levantando as nossas torres de Babel. Estou sendo um bom pai, um bom marido. Quem sabe eu estou sendo até um bom pastor. E estou levantando as minhas torres de Babel. E aí de repente, quando eu achar que estou chegando próximo de Deus, Deus vai falar assim: muito bem, Rogério, você construiu a sua torre de Babel junto com a igreja, junto com esta comunidade, mas ficaram para trás algumas pessoas. Ficaram para trás o pobre, ficaram para trás a viúva e o necessitado, ficaram para trás pessoas que eu enviei para você, para a igreja, pessoas que eu coloquei no caminho de vocês, para que vocês estivessem estendido a mão. Ou seja, Deus não quer torres, Deus quer altar. Deus não quer monumentos, Deus só quer um coração contrito e quebrantado. Quem sabe hoje nós precisamos ressignificar o sentido da palavra unidade. Quem sabe hoje nós precisamos ressignificar o sentido da palavra motivação do coração. Quem sabe hoje, queridos, nós vamos precisar ressignificar. E quando nós entendermos o sentido desta palavra, unidade, motivação do coração, talvez nós vamos perceber que o que nós temos no coração são apenas algumas torres de Babel. Eu estou estudando para que eu ganhe mais, eu estou trabalhando para que eu ganhe mais, eu estou fazendo isso para que eu mais, para que eu possa isso, para que eu possa aquilo, para que eu possa aquele outro. E quando eu chegar lá na frente, quando eu estiver quase tocando o céu, Deus vai parar e vai olhar para mim e vai falar o seguinte: agora é o seguinte, deixa eu te contar um negócio. Você trabalhou tanto para você e eu não estou contigo. Inclusive eu te paro agora. Por quê? Porque eu não tenho nada com você no eu só tenho um projeto com você, minha igreja, minha noiva, se o projeto se chamar nós. Talvez hoje é um tempo para a gente conseguir parar e analisar que Deus permitiu e está permitindo. Eu vou repetir: todo esse tempo de pandemia, todo esse caos, todas essas vidas que foram ceifadas, existe uma palavra aqui: permissão de Deus. E ao contrário talvez do que você pense, que Deus é um maldoso, que Deus é um homem bravo, ou que Deus é um ser soberano maldoso, ou que Deus é vingativo, que Deus está irado com a humanidade. Não, Deus está apenas sendo Deus. Ele está permitindo que nós, humanidade, venhamos a colher o fruto da nossa própria semeadura. O que nós plantamos no século 20, estamos colhendo no 21. Todas as ondas de avivamento na história da igreja, todas as ondas de avivamento que Deus liberou sobre a vida da igreja, foi a base de arrependimento e choro. Agora nós temos uma igreja autônoma, nós temos uma igreja coach. Sabe o que é uma igreja coach? É uma igreja que não mais dizima, não mais oferta, não mais ajuda a viúva, o pobre, o órfão, mas é uma igreja cheia de técnicas, uma igreja cheia de habilidades. E aí o que acontece? Ela ganha autonomia. Por quê? Porque ela agora tem GPS. Ela coloca, é uma igreja que coloca no Waze, e ela coloca no Google, no meio do deserto, lugar de saída, Egito, lugar de chegada, Canaã. O meu Waze me leva, o meu Google me leva, e a igreja está dizendo: Deus, fica aí nesse cantinho. É uma igreja singular, é uma igreja que caminha por suas próprias ferramentas, é uma igreja que caminha pela sua própria atitude,
pela sua própria capacidade. Ei, irmãos, preste atenção. A igreja tem uma característica. A Bíblia diz que a igreja é noiva de Jesus. E sabe umas coisas que nós temos que começar a pensar, moçada? Sabe, eu tenho um filho que já é casado e eu também sou casado, e muitos de vocês aqui são casados. Uma das coisas que a gente não para pensar é que o casamento só acontece se só tiver o quê? Um noivo e uma noiva. Deus não virá para se casar com uma torre de Babel. Deus não virá buscar uma noiva corrompida. Deus irá vir buscar uma noiva imaculada, pura, santa. Uma noiva no plural, é uma noiva que está pronta. Todos nós estamos nos preparando como noiva. Tá, e qual, pastor, é o maior chamariz, ou qual que é a maior evidência da noiva que Deus está buscando nesses dias? Salmo 51:17. Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Agora pega isso aqui que eu vou liberar para você. Preste atenção. Deus não resiste um coração quebrantado e contrito, mas Ele resistiu uma torre de Babel. Deus resistiu um monumento construído pelo povo que era descendente de Noé, mas Deus não resistiu o coração de Davi, mesmo depois de ter cometido um adultério. As consequências Davi teve que pagar, teve que viver, teve que sofrer todas, mas Deus não o tirou da condição de rei. Sabe por quê, queridos? Porque mais apegado ao teu coração quebrantado e contrito Deus está do que ao teu pecado. Olhe para mim, preste muita atenção. São dias em que a torre de Babel tem nos feito afastar-se de Deus, porque Deus resistiu aos homens construindo a torre, mas Deus não resiste em homens construindo um coração. Quando você começa a preparar um coração, quando você começa a preparar um entendimento, a tua mentalidade para servir a Deus numa totalidade, isso para o céu. Isso começa a mexer com o coração de Deus. Agora, quando nós temos construções isoladas, quando nós temos construções singulares, ou seja, quando nós começamos a levantar a nossa torre de Babel, Deus rejeita. Você viu lá a torre que a gente construiu, cara? Alta, hein? Estamos quase tocando o céu. A gente é um povo astuto, a gente é ligeiro, nós somos, cara. Deus resiste ao soberbo. A soberba tem nos levado para longe de Deus. E uma das maiores características do século 21 é uma geração soberba. Uma das maiores características da nossa geração é uma geração que não compreende que soberba não é um comportamento apenas que aparece quando eu não aceito direção. A soberba, ela é revelada através de um comportamento que é universal em toda a terra. Todo o homem que resiste à soberania de Deus está vivendo um cenário de soberba. Todo homem que acha que pode construir uma torre e se tornar tão alto quanto Deus é soberbo. Todo homem que faz um ajuntamento de pessoas motivado pelos seus próprios interesses para se posicionar acima e à frente de um povo e chamar glória para si é um quadro de soberba. A soberba tem nos feito adoecer. A soberba tem nos colocado em um lugar chamado cativeiro. Se nós formos estudar a história do povo de Israel, desde o Êxodo até a última fala do profeta Malaquias,
nós percebemos a igreja em altos e baixos, ou seja, nós percebemos a igreja entrando em cativeiros, tanto dos amalequitas, tanto dos filisteus, como dos midianitas, como da Babilônia, o povo sempre entrando num cativeiro. Deus levanta alguém para profetizar o quê? Arrependimento. O povo se arrepende, veste roupa de pano de saco, joga cinza na cabeça e Deus tira do cativeiro. Logo passando-se algum tempo, o povo volta a fazer aquilo que não agrada a Deus. Eu não quero falar que nada que venha comprometer a minha vida e nem a sua, mas nós estávamos passando muito bem pela pandemia, nós estávamos quase nos livrando dela, mas o povo voltou para as antigas práticas, e Deus libertou novamente esse gafanhoto. Deus libertou novamente, falou assim: eles não aprenderam nada. A minha pergunta é, queridos, até quando você vai continuar cometendo, ou até quando você vai continuar se comportando de forma em que o teu comportamento como cristão venha comprometer a terra? E hoje eu estou pregando para cristãos, porque o cristão entende sobre o que eu estou falando hoje. Eu estou falando sobre um padrão de comportamento, que é o quê? Concupiscência da carne. Você sabe que está em pecado, você precisa converter-se, você precisa mudar de caminho, mas você está preferindo a terra gemer de enfermidade. Você prefere não vestir panos de saco, não jogar cinzas na cabeça. Você prefere não entrar na sala do secreto do trono. Você prefere não se humilhar. Você prefere não jejuar. Você prefere não se arrepender, não se converter, mas continuar achando que tudo isso vai passar de forma automática. Preste atenção. Nós não vamos vencer a pandemia, os dias que estão se instalando em nossa humanidade de forma automática. Nós não vamos ter um novo normal, como estão dizendo por aí, porque nunca mais vai ser normal. Daqui para frente, ou nós nos posicionamos, ou por enquanto os midianitas tomaram conta das nossas plantações. Mas ai daqueles que caírem na mão dos filisteus, ai daqueles que caírem nas mãos dos amalequitas. Queridos, existem muitos querendo nos escravizar. Existe uma sociedade corrupta lá fora querendo subjugar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Agora a pergunta é: nós somos igreja ou nós somos uma torre de Babel? Porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja não é esse prédio. Agora eu pergunto, e aqui? Como estamos? Dentro do nosso coração, aqui na nossa mente, será que nós temos sido igreja? Você sabe como que está o teu vizinho? Aquele teu vizinho que está acamado, depressivo, você já foi fazer uma visita para ele? Mas a pandemia, querido, tome todo o cuidado possível. E álcool gel, luva, se empacota com um pacote de arroz lá, se for o caso. Mas talvez o que você não entendeu é que Deus te chamou para esses dias, para gerar dentro do teu quarto, do teu secreto, arrependimento, e ser um alarido, uma boca profética no coração daqueles que estão com medo. Pastor, não estou entendendo. Eu também estou com medo. Josué também estava, mas no capítulo 1 Deus falou para ele 4 vezes a mesma palavra: esforça-te e tem bom ânimo. Sabe o que eu tenho de palavra hoje para a igreja, para você que é cristão, para você católico que vai assistir essa palavra ou está assistindo? Eles estão nos esperando. Você, meu irmão católico, você, meu irmão da Deus e Amor, você, meu irmão adventista, você, meu irmão da Universal, você, meu irmão da Graça, você, meu irmão da Assembleia de Deus. Ei, você, meu irmão, de qual seja a denominação, existe um povo esperando por uma geração que é a igreja que não tem placa, mas a igreja que tem uma voz. E essa igreja, com a sua voz forte, vem derrubando as torres de Babel e vem construindo altares, e esses altares começam a fumegar dentro das casas, onde haverá novamente vida, onde haverá novamente saúde, esperança, ânimo e força para voltar a construir um país melhor. Deus está nos chamando.
E eu quero encerrar aqui já. Fica aí mais 5 minutinhos. E eu vou encerrar com um texto. Esther, capítulo 3. Só acompanhe na sua casa, nós não precisamos nos deter. Eu só quero dar um exemplo. Esther, capítulo 3, versículo 1 diz assim: passados esses acontecimentos, o rei Assuero, Xerxes, engrandeceu diante de todos Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, exaltando-o em dignidade, e lhe concedeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais e seus colegas. Versículo 7: no princípio do mês, no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Assuero, Xerxes, no mês de Nissan ou Abibe, aproximadamente entre março e abril, lançaram isto é, sorte, diante de Amã, com o objetivo de escolher um dia e mês propício para executar o plano do extermínio. E o indicou o 12º mês, e o mês de Adar, entre fevereiro e março. Preste atenção, quem perder aqui agora, perdeu um pouquinho de aula de história e vai perder uma palavra de revelação. Esse texto está em Esther. Nós estamos falando de um texto há milhares e milhares de anos escrito. Você sabe qual que era o plano? Alguém aqui que está no presencial aqui da equipe, sabe qual que era o plano aqui de Xerxes, de Assuero e companhia limitada? Liquidar o povo judeu. Sabe quem que era Esther, irmãos? Era uma judia. E aí o povo se assusta, porque o povo fala assim: Hitler é maluco, ele queria acabar com quem, irmãos? Pega essa, varão, essa é para você sair correndo na sala assim, ó, revelação. Acabar com o povo judeu já é uma missão de Satanás que acontece há milhares e milhares de anos, porque o povo de judeu tem uma promessa de Deus. Nós somos enxertados nesse povo, sim ou não? Eles são o povo da promessa, nós somos o povo da carona, nós somos enxertados. Nós somos abençoados também. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Esther está dentro do palácio, que está arquitetando a grande chacina do pavilhão 9. Vai matar tudo judeu. Esse é o plano, está aqui já. Já estavam levantando tributo a deuses, já estavam buscando a sorte e já estavam arquitetando. Ou seja, os judeus estavam com os dias contados. Talvez você na sua casa, você que talvez esteja com medo, você que esteja ansioso. Grande parte dos brasileiros hoje está na sua casa, achando que está com os dias contados. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa encontrar próximo à sua casa, você precisa encontrar na sua família, você precisa encontrar talvez na sua igreja, pessoas que tenham o comportamento de uma Esther. Esther também estava duvidosa, porque ela estava respeitando a postura e a posição. Por quê? Porque ela poderia ser morta pelo rei. Mas aí Mardoqueu, diga comigo, Mardoqueu fez uma pergunta para ela. Lembra, Abner? Você é a rainha à toa? Sabe o que ele está falando, irmãos? É à toa que uma judia está dentro do palácio desses caras que estão querendo matar o nosso povo? Esther, se liga! Esther para, irmãos, e começa a pensar: sabe que Mardoqueu tem razão? Aí Esther fala para Mardoqueu: sabe o que, irmãos? Presta atenção. Faz o seguinte, Mardoqueu, mobiliza o povo e fala para eles 3 dias de jejum, oração e pano de saco, arrependimento. Povo, século 21, igreja brasileira, Ponta Grossa, UBPC Uvaranas, nós não estamos vivendo dias de celebração, não é dias da comemoração pascal, não são dias da festa das luas.
O povo judeu aqui está se mobilizando para uma festa diferente. Qual é a festa? A festa do pranto, do choro, a festa do arrependimento. Irmãos, deixa eu te mostrar uma coisa. Agora não é hora para a rainha Esther ficar olhando para o próprio umbigo. Eu estou dentro do palácio, eu estou protegida pelo rei, eu sou uma das mulheres em que o rei tomou posse, eu sou uma das pessoas que está protegida. A igreja não pode ter esse comportamento. A igreja precisa olhar para o povo. Existe um Mardoqueu aqui que precisa levantar e falar assim: ei irmão, você carrega algo, e esse algo que você carrega dentro de você pode libertar todo o povo judeu. Nós não vamos libertar o povo judeu, mas tem toda uma nação brasileira para nós libertarmos. Talvez você não esteja dentro do palácio de Assuero, mas você está dentro da tua casa, e dentro da tua casa existem pessoas morrendo com medo, ou existem pessoas querendo liquidar também alguns judeus. Talvez você esteja dentro da sua casa agora, e lá no teu trabalho tem gente querendo liquidar os cristãos. Eu não sei você, mas existem pessoas politicamente mal intencionadas querendo liquidar os filhos de Deus. Você sabia disso? Existem entidades políticas que estão querendo assolar a igreja, que estão querendo liquidar a igreja, que estão querendo nos caçar, que estão querendo nos matar e colocar as nossas cabeças à exposição, para que, se alguém tentar fazer ou posicionar-se como a igreja se posicionou, esse é o recado: vai morrer também. Sabe, irmãos, são dias de se levantar e de tomar uma atitude como Esther tomou. Versículo 16 do capítulo 4 diz o seguinte: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital de Suzã, e jejuai por mim, não comais, não bebeis por 3 dias. Ela mobilizou todos os judeus para jejuar, não comer e orar pela vida dela. Por quê? Porque ela ia intervir, ela ia persuadir o rei por conta do povo judeu. Sabe o que aconteceu, irmãos? Depois desses dias de jejum, de oração e de posicionamento de Esther, Deus veio com a sua mão e livrou todo o povo judeu desse grande desastre, dessa grande chacina. Quem aqui quer livrar o seu povo da morte? Você na sua casa quer livrar o teu povo da morte? Então são dias de levantar jejum e oração. Jejum e oração. Nós não vamos conseguir avançar se não tivermos este posicionamento. É tempo de nós nos posicionarmos. A única saída para esses dias maus, o único decreto que nós precisamos levantar e estabelecer é o decreto do jejum e da adoração. Da oração, perdão. Esta semana é uma semana que eu quero convidar vocês para uma maratona. É a maratona de oração, a maratona de jejum. Nós precisamos nos posicionar. E eu quero fazer um convite para você junto com a igreja. Terça, quarta e quinta, 3 dias, onde nós vamos orar, jejuar, em prol de toda essa situação instalada sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre o nosso Brasil. Estamos em outras mobilizações de oração. Sim, estamos. Pastor, mas e o jejum de domingo lá? O jejum de domingo você pode fazer normal, não tem problema nenhum. O único mal que pode acontecer com você nessa semana de jejum é você perder umas 500 gramas. Menos que isso não vai acontecer nada de mal.
mas a igreja precisa voltar. A igreja não está numa fase de avançar. A igreja não está numa fase de avançar. Avançar no sentido é continuar construindo coisas. A igreja tem que parar de construir coisas agora neste momento. A igreja para de construir torres. A igreja para de construir coisas para construir um ambiente. Precisamos construir um ambiente de arrependimento, um ambiente onde Deus receba no céu, olhe para nós como igreja e Ele se volte para nós, e com uma simples palavra Ele cesse todo esse mal que está sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país e sobre todo o globo. Você crê assim? Então eu quero convidar você para nós orarmos, para nós adorarmos o Senhor neste tempo. Eu quero convidar você para levantar um altar rapidamente na sua casa. E agora eu quero que você se coloque de pé, rapidinho aqui, irmãos, para nós ganharmos tempo, que nós já estamos no nosso limite de tempo. Nós vamos adorar ao Senhor. Só que você vai fazer algo diferente agora na sua casa. Você vai levantar um altar de adoração, de oração e de intercessão. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor aqui agora, enquanto nós vamos ministrar aqui uma oração e uma adoração, onde você estiver na sua casa, eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos, levantar as tuas mãos e começar a liberar agora esta oração sobre Ponta Grossa, sobre o Paraná, sobre o nosso Brasil. Pai, em nome de Jesus, nós convidamos a Tua presença neste tempo. Nós estamos quase no encerramento do nosso culto aqui, ó Pai. E esses últimos minutos nós queremos levantar um altar. Queremos levantar um altar, Pai. Levantar um altar de oração, de intercessão, de proclamação. Um lugar onde, Senhor, haja arrependimento. Como igreja nós nos arrependemos. Como igreja nós nos prostramos. Eu oro pelas famílias. Eu oro pelo trabalhador que está proibido de abrir a sua loja. Eu oro pelo autônomo, pelo profissional liberal. Eu oro pelo comerciante, pelo lojista. Eu oro neste momento, Senhor, pelos nossos políticos que estão perdidos também, que estão tomados pelo medo. Alguns até mal intencionados, mas também com medo. Eu oro também, Senhor, pelas igrejas, pelos pastores, pelas famílias. Não é momento, Senhor, de levantarmos a nossa torre. É momento de um só propósito, um só coração. É o momento, Senhor, de liberarmos a pluralidade da igreja. Não se trata mais da igreja OBPC Varandas, se trata da igreja pontagrossense, a igreja paranaense, a igreja brasileira, a igreja mundial, Senhor. Senhor, não se trata mais de mim, não se trata mais do eu, se trata de nós. Senhor, sara esta nação, sara o teu povo. Vem nos ajudar, ó Pai, a nos posicionar. Senhor, precisamos de uma geração, ó Pai, posicionada. Assim como Mardoqueu, ó Pai, ajudou a rainha Esther a se posicionar. Vem colocar homens e mulheres, ó Pai, Senhor, à nossa frente, para ajudar a reposicionar, ó Pai, os nossos reis, os nossos governantes. Que venha se cessar toda confusão, ó Pai, mental, todo sofisma, toda fortaleza caia por terra. Que o Senhor venha ser a bandeira, que o Senhor venha se tornar a centralidade, que o Senhor venha se tornar, ó Pai, o princípio
principal eu alvo. me constranja com a sua glória. E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com Vem, Senhor, a sobre a vida da igreja. glória. Vem sobre a vida da Seu noiva. amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor, vem sobre a vida, Senhor, de cada família pontagrossense, cada família paranaense, cada família brasileira. Vem sobre todo o globo terrestre, Senhor. Nós te pedimos misericórdia. E eu ouso, Senhor, pedir isso, que o Brasil seja o celeiro, ó Pai. Que o Brasil seja a nação, ó Pai, em que venha se arrepender. Que a semente do arrependimento seja plantada através da nação brasileira. Que, Senhor, a nação brasileira venha ser a semente plantada, Senhor, junto às demais nações. Que nós possamos passar uma grande onda, Senhor, de cura, de intervenção. Que o Senhor comece por nossas casas, por nossas famílias, pelas igrejas, Senhor, pelos nossos municípios paranaenses. Senhor, por cada capital, Senhor, por cada estado. Que o Senhor venha, Senhor, e libere, Senhor, um tempo de cura. Nós oramos pelos profissionais, Senhor, da saúde. Nós oramos pelos médicos. Nós oramos, ó Pai, pelos profissionais, ó Pai, em todo o Brasil. Nós oramos, ó Pai, pelos pastores. Nós oramos pelas famílias pastorais. Nós oramos, ó Pai, por aqueles que são comerciários, ó Pai, por todos aqueles que são empreendedores, por todos aqueles que são profissionais liberais, pelos autônomos. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor seja o Deus da provisão, o Jeová Jiré. Que não nos falte o pão de cada dia. Que o Senhor traga, Senhor, em abundância. Que o Senhor traga, Senhor, sobre as casas multiplicação dos pães e peixe. Que nós possamos experimentar o Teu milagre. Nós oramos neste momento, Senhor, juntos com todas as demais igrejas, num só propósito. Não existe, Senhor, denominação. Existe uma igreja neste momento. A igreja de Jesus, a noiva de Jesus se levanta neste momento. E nós clamamos, Pai, que caiam a torre, que caiam as torres de Babel, que caiam as torres da singularidade da igreja, e que se levantem os múltiplos altares que adoram apenas um Deus. Que neste momento se levantem vários altares. Altares no norte, no nordeste, Senhor, no sul, no oeste. Que se levante altares agora, Senhor. E todos esses altares apontem para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que caiam as torres de Babel. E que se levantem, ó Pai, os altares. Senhor, que haja intervenção através quebrantamento da oração e do jejum. A Tua palavra diz, ó Pai, no capítulo 3 e 4, que o Senhor, ó Pai, liberou sobre aquele povo de Israel uma intervenção do céu, porque, Senhor, Esther se posicionou e Mordecai, sim, Deus, manas, sim, Pai, sim, Deus. Senhor, neste momento eu oro agora, Senhor, direcionamento neste momento. Você que está na sua casa agora, eu quero dar uma direção.
Existem pessoas na nossa igreja que são da área de saúde. Eu quero liberar sobre a sua vida uma unção de autoridade. Eu estou agora sendo Mardoqueu na sua vida. Eu estou dizendo: você está trabalhando nesse hospital para liberar um decreto de vida. Você que é professora, você que é diretora, você que é gerente, eu estou sendo agora Mardoqueu na sua vida. Você estará liberando agora um novo decreto onde quer que você esteja inserido. Você que é empresário, você que agora é comerciante, você que é autônomo, profissional liberal, Deus quer fazer algo através da sua vida. Não lhe faltará o pão, não lhe faltará o azeite na botija, mas ser forte e corajoso. Tem bom ânimo nesses dias, porque não haverá mais morte na panela. Deus está liberando dias de jejum e oração sobre o povo. Eu estou agora mobilizando o povo de Deus. Vamos nos mobilizar. E não é para ir para as ruas, é para ir para os quartos, é para ir para o secreto, é para ir para o joelho, é para ir para o jejum. Há um tempo de manifestação no mundo do Espírito, porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores. Deus está visitando neste momento. Onde quer que você esteja agora, qual seja o ambiente que você está agora inserido na sociedade, eu estou liberando sobre a sua vida agora uma unção poderosa. E esta unção é a unção da mobilização de Mardoqueu, perdão. Senhor, começa agora a visitar. Começa a visitar agora. Coragem. Senhor, eu sou uma pessoa que eu preciso ter coragem. Eu sou uma pessoa que preciso ter atitude para influenciar os ambientes onde eu estou inserido. Não é à toa que o Senhor me colocou em alguns lugares. Não é por acaso que o Senhor colocou cada um dos teus filhos inseridos em cenários da sociedade. Então agora, em nome de Jesus, levanta-nos, ó Pai, porque em nós está a resposta. Em nós está a resposta que a população precisa. A comunidade precisa de nós como cristãos. Nós temos uma palavra, nós temos uma palavra de esperança, nós temos, ó Pai, uma palavra de avivamento, nós temos uma palavra de vida. Que se levante agora, Senhor, uma geração onde, Senhor, há uma consciência de que nós somos resposta no ambiente onde estamos inseridos. Em nome de Jesus, eu oro por aquelas famílias onde existem pessoas que estão acometidas, ó Pai, pelo Covid-19, pessoas que agora estão com problemas de internamento, pessoas que estão na UTI, pessoas que estão agora, Senhor, entrando em uma crise de pânico. Talvez elas nem estão tão mal, mas o psicológico está abalado, porque estão pensando na segunda-feira, estão pensando nas contas que estão por vir. Senhor, que o teu refrigério venha sobre essas famílias, que o teu consolo venha sobre essas famílias, e que amanhã o Senhor esteja liberando provisão. Esther foi provisão na vida do povo judeu, mas o agente foi Mardoqueu. O agente que trouxe toda aquela manifestação de mobilização foi Mardoqueu. Então, neste momento, nós oramos e liberamos sobre a vida da igreja uma coragem, Pai, uma atitude para derrubar as suas torres de Babel e começar a levantar o altar de adoração no nome de Jesus. Assim nós oramos e assim nós declaramos sobre a vida de cada um, em nome de Jesus.
Queridos, nós vamos encerrar. E enquanto nós estamos aqui encerrando, eu quero deixar um beijo no seu coração. Eu quero deixar uma palavra profética sobre a sua semana. Que o Senhor cresça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Ei, você não vai quebrar. Ei, você não vai perder a sua empresa. Você não vai ficar preso nesse cativeiro, desde que você tenha coragem de comprar ou de entender esta palavra. Assuma ela, se posicione nela. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E na quarta-feira nós nos encontramos aqui para mais um culto online. Vamos encerrar este culto adorando ao Senhor e levantando um altar de adoração. Deus abençoe e um beijo no seu coração.